O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que lhe pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, os que vão nos acompanhando, não é, nesta Santa Missa. Hoje a liturgia nos convida a glorificar o Senhor pelo Salmo 66 que nós ouvimos, né? Que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que nós tenhamos esta graça, não é? De poder glorificar a Deus. Que tenhamos sempre esse sentimento, não é? De gratidão na nossa vida, principalmente ao amanhecer, não é? E diante de uma pandemia que continua, que permanece, a gente, cada dia que acorda, que desperta, a gente diz, não é? Glória a Deus, não é? Glória a Deus. E vamos lembrando daqueles que, não é, estão em situações, não é, complicadas, difíceis, porque temos também esta realidade, muita gente próxima de nós, e nós vamos pedindo, né? Senhor, abençoe, Senhor, acompanhe, que o nosso coração, então, esteja sempre, né, voltado a Deus. Esse é o primeiro convite. E depois vem as leituras, então, né? Lembrando hoje que nós estamos celebrando, não é, Santo Inácio de Loyola. É o santo que hoje, não é, também nos faz pensar, nos faz celebrar a nossa fé em Deus, não é? E aí a liturgia vem falar. No Evangelho, não é, nós estamos ouvindo falar sobre a história de João Batista, né? O evangelista fala da história de João Batista, mas recorde que ele fala porque o início do Evangelho está dizendo que Herodes, não é, fica surpreso e ao mesmo tempo temente a este Jesus que ele está ouvindo falar e que está fazendo tantos milagres, que está realizando tantas coisas, né, sinais de Deus no meio do povo. Tanto que ele vai dizer, não é, é João Batista que ressuscitou, não é, que voltou. Ele vai dizer que é João Batista que voltou. E eu gostaria, diante, não é, da reflexão, que tem tantas coisas para a gente pensar aqui, né, nessa reflexão, mas eu queria guardar aqui esta questão, não é, sobre a chamada de atenção de Herodes. Herodes vai dizer, é João Batista. Por que ele vai dizer isso? Por causa que ele tem uma consciência.
E porque ele tem uma consciência que lhe reclama, que lhe faz, que lhe cobra, que lhe faz pensar sobre o que ele tinha cometido, porque o Evangelho depois vai continuar relatando o que ele cometeu. Por isso que ele está a dizer que era João Batista que voltou. Uma consciência que lhe cobra, uma consciência que lhe faz pensar naquilo que ele cometeu, naquilo que ele fez, mesmo reconhecendo que João Batista era um homem de Deus, de sabedoria divina, mesmo sabendo, mas ele mandou matar, não é? Agora vem Jesus, que é maior do que João Batista, e ele pensa que é João, porque nas palavras de Jesus, não é que são maiores do que João, existe a continuidade daquilo que João havia começado a preparar para o Messias, para que Jesus, ao falar, as pessoas pudessem reconhecer, é isso mesmo, não é? Já ouvimos falar daquele que viria com esta autoridade, com este poder, com esta graça, com esta mensagem, com esta sabedoria, mas ele ainda não consegue fazer. Mas esta consciência lhe cobra. A gente tem, não é, realizado, a gente tem feito tantas coisas na nossa vida, mesmo sendo temente a Deus, não é? Mesmo sabendo da mensagem divina do Evangelho, mesmo conhecendo os ensinamentos do reino, mas a gente tem atitudes, né, que fogem totalmente ao ensinamento que nós recebemos. Mas graças a Deus nós temos uma consciência que nos faz pensar, que nos faz, não é, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, hoje eu não fui fiel, não é? Hoje eu não realizei o que deveria ter feito. E nós sabemos o que deveria termos feito e não fizemos. Nós sabíamos, a gente sabe, não é? Mas a gente acaba não realizando. Então, a palavra hoje nos ilumina nesse sentido, né? Sejamos capazes, não é, de prestar atenção na nossa consciência, na nossa formação, na nossa fé, no nosso seguimento, para que a gente seja coerente, fiel, não deixar, não é, a gente ser influenciado por outros, não é? Que foi o que aconteceu depois com Herodes. Deixar-se influenciar e acabar fazendo, não é, atrocidades. Aí a primeira leitura vem dizer de um ano jubilar, não é? Está lá em Levítico falando, Deus falando com Moisés de um ano jubilar. O ano jubilar é um ano de festa, um ano de glória. É como os jesuítas, com certeza, hoje, e nessa celebração de 500 anos de conversão de Santo Inácio, né? Porque Santo Inácio não era cristão, ele passou a ser cristão, encontrou no Evangelho o sentido da sua vida, não é? De um combatente de guerra se tornou um combatente de Evangelho, não é? Para a pregação da palavra de Deus, para o anúncio de Deus. Então, olha quantas coisas bonitas. Então, fala de um ano jubilar que faz a gente pensar, não é? Na presença de Deus, a nossa vida, aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós temos. E neste ano jubilar, que vai dizendo, né, 49 anos, vocês vão se preparando, e no 50, no 50º ano, então ali vai ser a grande festa do Senhor, não é? O que é que vai pedir? O que vai pedir esse ano jubilar? Que o povo, não é, seja solidário, seja fraterno, temente a Deus, saibam se colocar na presença de Deus, agradecidos a Deus, mas zelando, cuidando para que a justiça, a fraternidade, o amor esteja no meio deles. Isso é festejar, isso é celebrar, o respeito com o outro, não é? A consideração pelo outro. Então vocês vão fazer assim, e vocês vão colher ali, e vocês que vão comprar, e vocês que vão vender, sem, não é, tirar do outro, sem lesar o outro, sem roubar o outro, mas de uma maneira que todos possam ser beneficiados. Este é o ano jubilar, não é? Que a gente possa olhar a todos e ver, não é, o valor, a riqueza de todas as pessoas e oferecer a oportunidade a todos juntos, né? Aí a gente pensa, né? Quanta prece, quanta súplica a gente tem diante dessa pandemia, onde a gente diz, né? Não vemos a hora de ver o fim desta pandemia,
né, para a gente poder tirar as máscaras, para a gente poder se abraçar, para a gente poder estar junto. Isso é o que eu mais ouço e também desejo. Não é? Que a gente possa vencer este vírus, não ter essa preocupação de que pessoas morrerão, pessoas estão, né? Enfim. Mas com qual a intenção? Não é? Essa é a questão. Qual é a intenção? Para a gente voltar a viver uma vida desenfreada, uma vida, não é, corrida, sem a gente respeitar os outros, sem a gente ver os outros, sem a gente se preocupar com os outros, porque se uma coisa boa existe na pandemia é essa, né? Todos nós estamos preocupados uns com os outros, né? Principalmente com quem amamos. Aquilo que a gente já estava perdendo a noção, a gente estava perdendo, não é a percepção. Agora, a sensibilidade da pandemia é dizer, pá, cuidado lá, eu não quero, né? Com a minha mamãe, com o meu papai, ou com o meu irmão, ou com o meu filho, não é? Morra por causa dessa pandemia. Então, a gente vai se cuidando, a gente vai se zelando. Então, que o final seja mesmo um grande jubileu, não é? Para nós, mais tementes a Deus. Né? Amados, que a gente tenha esta graça no coração, que Deus abençoe a todos nós, não é? Continuamos a rezar também pela família jesuíta, com certeza, porque tem uma grande colaboração na evangelização do nosso Brasil. Eu vim agora de São Paulo e estive lá, não é, na escolinha onde iniciou ali a evangelização no nosso país, não é, com José de Anchieta. E ali, então, tem uma história bonita, né, de evangelização. A gente traz na memória e a memória faz a história é a nossa vida, e a gente continua fazendo história e que essa história seja sempre marcada com a presença de Deus, Deus que vai nos conduzindo, este verbo encarnado que vai vivendo, que vai realizando, que vai fazendo a nossa história acontecer para o bem de todos, que assim seja. Queridos, diante da palavra de Deus, vamos apresentar as nossas preces, as nossas súplicas, rogando ao Pai do céu que atenda os nossos pedidos.